Olá pessoal, graça e paz, que grande alegria poder estar com você em mais um programa Farol Doutrinário. E nós estamos iniciando uma edição muito especial, onde vamos falar sobre os dons ministeriais. Esses dons que são tão importantes para o corpo de Cristo e é por meio deles pelo qual todo o plano de Deus é estabelecido na terra. E eu estou aqui com dois convidados muito especiais, eles que servem juntamente comigo na coordenação doutrinária aqui no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida. Estou aqui com o nobre Tiago Freitas e também com o nobre Charles, e eles vão estar se apresentando e falando um pouco da expectativa e daquilo que a gente vai estar abordando durante esse período. Fernando, muito obrigado. Muito bom estar com vocês, Charles. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme poder falar desse assunto, desse tema. Como você mesmo disse, o estabelecimento do plano de Deus é através dos dons, os dons e o propósito pelo qual foram concedidos. Então, muito animado para poder falar desse tema. Isso aí. Olá, graça e paz. Primeiramente, não poderia deixar de agradecer ao Fernando. É bom estar com vocês aqui, Mr. Freitas, outro nível, né? Então, acredito que será um tempo precioso. Esse tema, de fato, é de suma importância. Entender e compreender a importância dos dons ministeriais faz com toda a diferença, né? Nos ajuda a andar de forma alinhada, fundamentado na doutrina correta, né? E seguindo, de fato, os princípios elementares que sustentam a nossa fé cristã. Isso mesmo. E aproveita você que já está aí conosco, compartilha esse vídeo, curte, distribui aí nos grupos no qual você está conectado para que mais pessoas possam se juntar a nós e receber essa instrução maravilhosa. Além desse programa, você pode ter acesso através do nosso canal no YouTube a todas as outras programações, todos os outros temas que nós temos a partir do Farol Doutrinário. Com certeza, se você pesquisar aí e colocar Farol Doutrinário, você vai encontrar várias entrevistas, momentos e assuntos que com certeza vão fortalecer aquilo que nós temos como DNA e como visão dentro do Ministério Verbo da Vida. Então, começando sobre esse tema tão importante, o próprio Ministério Verbo da Vida, ele é um ministério muito focado dentro daqueles que operam nos dons ministeriais. Mas claro que nem todo mundo tem um chamado ministerial, nem todos operam dentro de uma chamada ministerial. E graças a Deus, por nossas escolas e pelo Rema e pela própria escola de ministros, que traz todo esse campo de instrução e de fundamentação para que as pessoas possam entender se elas são chamadas, se elas não são chamadas e qual o seu chamado. Eu acho que, não sei se vocês já tiveram esse tipo de questionamento do povo. Qual o meu chamado? As pessoas às vezes ficam debaixo dessa pressão. Eu fui chamado, o que eu fui chamado para fazer? Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pastor, quais as características? Sempre existe esse tipo de pressão, muitas vezes, que as pessoas até trazem sobre elas de uma forma desnecessária. É um erro comum as pessoas pensarem que o fato de não serem chamadas nos 5 dons, isso as diminui de alguma forma. Uhum. É muito comum as pessoas pensarem dessa forma. Por exemplo, quando você olha para Atos 6, você vê que a mesma palavra grega que é usada para designar aqueles que serviriam às mesas é a mesma palavra grega que os apóstolos referem a si mesmos quando dizem nós não podemos abandonar ou deixar o ministério da palavra e da oração para servir às mesas. A palavra diaconel aparece para aqueles que serviriam às mesas, aqueles que seriam escolhidos, e a mesma palavra diaconia, os apóstolos usam para descrever a si mesmos e a tarefa que realizariam. Uhum. Ou seja, os ministérios são diferentes, o chamado é diferente, mas não significa que um é superior ao outro, ou mais importante, ou mais ungido do que o outro. Verdade. Na carta aos Coríntios mesmo, Paulo deixa claro, falando dos dons e falando nós somos o corpo, individualmente membros do corpo, como membros do corpo, cada um tem uma função diferente. Aí ele diz, a partir do verso 18, Deus estabeleceu os dons, Deus colocou, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Aí ele diz, os membros que parecem ser mais fracos, eles são necessários. Olha que ensino precioso. Verdade. Lá ainda na primeira carta, no capítulo 3, ele diz, os coríntios formando partido em torno dos ministros. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Ele diz, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Olha a linguagem que ele usa, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega.
Então, o fato de alguém ser chamado nos 5 dons e um outro membro do corpo não necessariamente ter um chamado nos 5 dons, isso não o diminui Exatamente. de forma alguma. É tão Exatamente. precioso e valioso, é um membro do corpo, e na linguagem do apóstolo Paulo, é um membro que parece ser mais fraco, mas que é indispensável e necessário. Exatamente. E traz aquele senso de... Quando você tem uma compreensão, né, correta dos dons ministeriais, porque às vezes a compreensão errada, ela traz aquele sentimento de estrelismo, né, fama, ou que os dons ministeriais, eles operam para que alguém seja levantado. Quando a pessoa não tem um entendimento correto, o almejar o ministério se torna também, fica debaixo de uma motivação incorreta, né? Porque a motivação central dos dons ministeriais é o serviço, né? Há todo um trabalho, todo um serviço. Como você mesmo citou nessa passagem de Atos, quando, digamos, o primeiro diaconato, né, foi levantado ali, eles não tinham, eles não faziam uma divisão, né, do serviço ministerial para o serviço nos bastidores, né? Eles entendiam que a unção que estava sobre um lado, a unção também deveria estar sobre lá, né? E que deveria haver esse discernimento, né, apurado para que eles pudessem operar de uma forma correta e saudável, né, dentro do plano de Deus. E ainda pensando na prisma, né, do serviço, quando a gente olha para o estabelecimento dos dons, e a gente vê a sua necessidade, porque a Éfeso era uma cidade onde havia muita pressão, né, tanto cultural, religiosa, havia pressão, né, no âmbito espiritual, e nesse contexto a igreja estava crescendo de forma tão sobrenatural que era necessário que ela obtivesse da parte de Deus instrução divina para que a mesma pudesse crescer com excelência, estruturada, organizada e embasada doutrinariamente. Ou seja, então, quando esses dons foram estabelecidos, significa que teria muito serviço pela frente. Sim. Porque você ser boca de Deus, instrumento do Senhor para fundamentar, para construir valor, para instruir, para ensinar, isso dá trabalho. Então, assim, as pessoas não podem desassociar o chamado serviço, né? Exatamente. E um dos centros, né, que falam sobre a operação dos chamados, inclusive a gente tem 2 livros maravilhosos do irmão Kenneth Reagan, né, Dons Ministeriais, e também ele concedeu dons aos homens, que se foca bem dentro dessa estrutura aqui de Efésios no capítulo 4, né, a gente começando Efésios no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com o que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Né? Ele começa falando primeiro sobre você andar de forma digna, né, com integridade ao chamado de Deus, e que essas características devem estar operando, né, sobre aqueles que são chamados: a humildade, a mansidão, a longanimidade, e também a importância de nós suportarmos uns aos outros em amor. Né? Essa é como Paulo ele começa trazendo essa estrutura, essa base, né, antes de necessariamente citar quais são os dons ministeriais. Exatamente. Vai olhar para as epístolas do apóstolo Paulo, ele escrevia muito para aplicar na vida das pessoas. É muito comum você ver posição, prática, doutrina, comportamento, aspecto legal, aspecto vital, seja a conduta, a forma de viver e andar. Quando ele diz andar de modo digno, ele não está falando do gingado do corpo. Sim. Ele está falando de um comportamento. Aí você olha para os 3 primeiros capítulos de Efésios. É a base e o fundamento do que nós somos em Cristo. Pensa no capítulo 1. Abençoados com toda a sorte de bênçãos, escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, então redimidos. Verso 13, selados pelo Espírito. Capítulo 2, recebemos vida. Qual era a nossa condição? Mortos em delitos e pecados, mas agora somos uma feitura dele. Capítulo 2, a partir do verso 11, ele vai deixar claro que nós éramos gentios, chamados em circuncisão, povo sem relacionamento e aliança com Deus. Agora somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. 3, ele fala desse mistério que agora foi revelado. Não foi revelado aos profetas e santos em outras dispensações, mas agora foi revelado. Aí, quando ele começa o capítulo 4, nós temos 6 capítulos no livro de Efésios. Quando ele vai falar, ele começa o capítulo 4, ele começa falando da forma como eu devo andar. Andar de modo digno da vocação a que foste chamados. Essa palavra andar vai aparecer por pelo menos 8 vezes nos capítulos 4, 5 e 6 de Efésios. Uau. Andar do modo digno da vocação, não andar como andam os gentios, andar como filhos da luz. Por pelo menos você pode contar e ler cuidadosamente
dependendo, obviamente, da versão, vai aparecer 8 vezes. E aí destacamos esse aspecto de andar do modo digno da vocação em que fosse chamado. Então, não só o que eu devo fazer, mas como eu devo fazer. Então, não é só responder ao chamado, não é só responder à vocação, mas como deve ser feita e como deve ser essa resposta. E aí entra no que ele fala. Exatamente. Com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É como se ele estivesse dizendo, né? Você não tem como separar o chamado de quem você é, né? Quem você é e o chamado precisam estar juntos e você não tem como separar. Infelizmente, alguns acham que eles podem separar a vida do chamado, né? Eu posso ser um no púlpito e posso ser um fora do púlpito. É como se Paulo estivesse dizendo, as duas coisas importam, né? Você precisa andar de forma digna. Deus não faz essa separação de alguém no púlpito e alguém fora dele, né? O chamado de Deus deve ser você no púlpito, você fora dele, você em casa, você na padaria, né? A vida, né? Porque, na verdade, o que Deus nos chamou, somos o que nós somos, né? A Bíblia diz que antes que nossos ossos fossem formados, Deus nos separou, né, para um propósito. Existe um chamado que está dentro de nós. Por exemplo, a gente vai chegar daqui a pouco aqui no versículo 11, né, que cita os chamados ministeriais, mas alguém, por exemplo, alguém não se torna um apóstolo, né, alguém não se torna um pastor. A pessoa nasceu com aquele chamado e, consequentemente, ele vai se submeter a ambientes, a conexões, a instruções que vão fazê-lo reconhecer esse chamado e como, né, andar nele de forma correta. É muito daquilo que Charles acabou de dizer, né, sobre o serviço. A minha identidade, ela não está no meu chamado, a minha identidade está no que eu sou em Cristo. Eu sou uma nova criação, justificado, meus pecados foram perdoados. A vocação e o chamado sobre a minha vida é uma unção para serviço. Isso mesmo. Verdade. Então é por isso que o ser vem antes de fazer qualquer coisa. Então, ser o que Deus idealizou em Cristo para que eu fosse. Então, é por isso que ele vai falar tanto sobre andar, conduta, comportamento, porque está intimamente relacionado ao que nós somos. A unção para serviço, o dom, e aí a gente, como você disse, chegando no verso 11 e o verso 12 em diante, onde trata do propósito pelo qual esses dons foram estabelecidos, você vai ver que é serviço. Edificar o corpo de Cristo, para que eles desempenhem o seu serviço, e a gente vai chegar lá. Então, é muito do que o Charles falou. Eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Uma nova criação, meus pecados foram perdoados, propriedade exclusiva de Deus. A unção sobre a minha vida, o ministério, ou chamado, a chamada ministerial é para serviço. E outra coisa interessante ainda, dentro desse âmbito, falando sobre não desassociar aquilo que fazemos daquilo que somos, me veio aqui ao coração um texto de Mateus, quando Jesus faz menção à oração. Ele usa o termo, a palavra secreto, né? Que a palavra secreta é a tradução da palavra tameion, ela faz uma alusão a um lugar íntimo, a um lugar profundo. Ou seja, quando ele repreende a prática, né, da oração em público, ele não estava dizendo que orar em público é errado, ele estava querendo dizer que aquela oração, sem o respaldo desse secreto, então a gente vê uma associação, né? Aquilo que é visto precisa ter um respaldo privado. Então, assim, da mesma forma, quando se fala do ministério, do serviço, não pode haver essa desassociação, né? Eu não posso desconectar aquilo que eu sou do privado daquilo que eu sou em público, ou seja, o que as pessoas veem precisa ser reflexo daquilo que eu vivo nos bastidores, né? Exatamente. Então, essa comunhão, essa intimidade e também esse compromisso, esse entendimento de viver uma vida santa, independente se tem plateia ou não, é essencial, né, para o cumprimento do chamado, né? É algo que Cristo foi trabalhando nos seus discípulos, algo que foi replicado pelo apóstolo Paulo, né, em suas cartas, né, a importância de nós entendermos que eu sou aquilo que eu preciso ser, tanto no privado como também em público, né? Porque não dá para desassociar, né, aquilo que fazemos daquilo que somos, né? Então, é muito importante, de fato, a gente ter essa consciência. Eu me lembro de uma coisa que o pastor João fala, né? Ele diz que Deus, ele tolera a nossa vida pública, né? Mas ele nos recompensa pela nossa vida privada, né? Como os holofotes de Deus estão nessa vida fora, né, dos púlpitos. Uma vez eu vi um dos nossos ministros falar que é como se a nossa vida, né, 100% dela é como se 20% só fosse o púlpito. E tem todo um 80% aí que envolve esse reflexo, né?
Eu creio que quando Paulo, a gente tem essa revelação da importância de andar de forma digna, a gente vai sair daquele âmbito da performance, né? Tem muita gente com performance, assim, aquela performance de púlpito, né? E as pessoas às vezes gostam, e a pessoa só se torna às vezes um animador de plateia e não alguém que tenha unção. Né? Porque quando a unção está operando, às vezes você não vai ser um animador de plateia. Assim, você não tem que ser um animador de plateia. Quando eu falo animador de plateia, é no sentido que nem sempre vai agradar as pessoas. Sim. A unção muitas vezes vai operar de formas... Eu lembro sempre de Estevão, né? Aquela pregação que não teve um glória a Deus, aquela pregação que não teve ninguém correndo. Né? O cabo estava sendo apedrejado, né? Mas ele estava falando aquilo que pela inspiração de Deus veio para ele. E eu creio que andar de forma digna é você também ser fiel à mensagem que Deus te confiou. Né? Você não está agarrado a uma performance e uma vida que reflete no púlpito. Né? Porque uma vida dupla, ela vai ter prazo de validade. É um chamado que tem prazo de validade. É um chamado que não vai ter uma longevidade, né, no plano de Deus. Você às vezes escuta esses homens de Deus, como o pastor Bud, né? Como o irmão Reagan, outros que estão operando, às vezes essas pessoas vão para os púlpitos, eles têm aquela mensagem simples, né? Aquela mensagem que você, olhando assim, você pensa, alguém pode pensar, né? Eu vou me entregar, né? Às vezes você escuta e fala, rapaz, talvez eu falaria melhor sobre esse assunto, né? Mas são pessoas que podem ter uma mensagem pequena, mas a vida delas, né, é imensamente superior. E às vezes a pessoa tem uma grande mensagem, mas ela tem uma vida inferior, né, àquela mensagem que ela carrega. Então eu prefiro alguém que talvez tenha uma pequena mensagem, mas tem uma vida superior, né, ao que está sendo transmitido, que alguém que tem uma performance de púlpito, mas a vida dela nos bastidores, com a família, com o convívio pessoal, né, com sua equipe, é um tipo de vida que mais desgasta, que mais desconstrói do que constrói. Né? Aí você olha, biblicamente falando, o ministério é baseado em exemplo. Você olha 2 Coríntios 5, né? Tudo provém de Deus, verso 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores, Deus está exortando por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21 fala como Deus tornou isso possível, né? A justiça. Que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, nele somos a justiça de Deus. Aí o capítulo 6, verso 1 de 2 Coríntios, Paulo começa... E nós, na qualidade de cooperadores, exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, não dando nenhum motivo de escândalo para que o ministério não caia em descrédito. Ou seja, você foi justificado, reconciliado, transformado em ministro da reconciliação. Não transforme ou não receba em vão a graça de Deus. De fato, permita que o Senhor exorte por seu intermédio, trazendo o mundo para Cristo. Mas ele diz, não dê nenhum motivo de escândalo, porque você pode arruinar tudo isso. O ministério vai cair em descrédito. Então, a gente tem um exemplo aqui no nosso convívio aqui no dia a dia, né? Fernando como nosso líder na coordenação, a nossa diretoria, você vê que tem uma vida que sustenta, né, o tratamento. Ele mencionou o tratamento dele com a equipe. A gente pode testemunhar disso aqui. Verdade. Na verdade, verdade. Do tratamento, como é leve, como você vê o cuidado e o zelo com as nossas vidas, o cuidado e o zelo, a seriedade com que se faz a vontade de Deus, a seriedade com que se procura andar na verdade, a seriedade com que trata, né, a família. Então, a gente tem o exemplo da nossa própria liderança e, para você que está nos acompanhando, até uma frase de Instagram, né? Uma vida dupla, ela não vai se sustentar. Foi muito forte. A gente continuando aqui em Efésios, né? Se você está aí com sua Bíblia, acompanha conosco. Efésios no capítulo 4, versículo 3... Eu vou ler do 3 ao 7, que diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Existem alguns pontos, né, que esse texto destaca, e é como se ele colocasse uma sincronia, né, dentro dos chamados, que eles precisam andar em um só corpo,
um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, tudo tem origem em uma única coisa, né? Nada vai fugir dessa estrutura, né? Desse roteiro trazido por Deus, onde tudo funciona em um só corpo, em um só Espírito, em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Eu costumo, às vezes, citar, né, que tem pessoas que são chamadas pelo Espírito Santo, mas tem gente que é chamada pelo Espírito Santo Júnior, né? Aquela pessoa que sempre está se chamando. Ela acorda evangelista, né, almoça apóstolo, dorme profeta, durante a noite vira pastor. Ela sempre está se auto-intitulando, né? E quando algo nasce em Deus e vem de Deus, você não vai ensaiar no espelho para fazer aquilo. Aquilo simplesmente flui, né? Aquilo simplesmente vai estar operando de você de uma forma, porque faz parte da essência, né, do que você foi chamado. E realmente, quando a gente compreende que essa graça vem do alto e não de nós mesmos, né, faz toda a diferença, né? Aí você compreende, de fato, o quão relevante é entender esse princípio bíblico, né? Porque quando a gente olha para os dons especificamente, ninguém se intitula, né? A Bíblia vai dizer que Ele é quem concede. Então, esse entendimento faz toda a diferença, nos faz perceber a importância, de fato, andarmos à altura dessa verdade para vivenciarmos na prática e experimentarmos de forma tão extraordinária essa unção que nos habilita, né? A fluir e a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Porque tudo que foge desse prisma se torna enfado e cansaço. Né? Porque quando você se intitula, se coloca, se põe em um lugar que você não foi designado por Ele, tudo que poderia fluir de forma tão poderosa e sobrenatural se torna enfado e cansaço, peso, dor. Verdade. Aí, de repente, você começa a achar que o chamado de Deus é o causador de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Só que a Bíblia é clara ao dizer que o chamado dele não provoca dores, né? Então, quando eu ando fora desse prisma, quando eu caminho fora dessa perspectiva, eu acabo atraindo para mim coisas que nunca foram da parte nem do propósito de Deus para nós. Quando a gente vê Jonas fugindo do seu chamado, talvez eu possa dar uma ilustrada pensando nisso, você vai ver que ele inaugurou o submarino de forma desnecessária. Não tinha necessidade de ele ficar dentro do grande peixe por esse período. Mas se ele obedece imediatamente à convocação divina, ele teria experimentado uma esfera completamente diferente na sua vida. E assim, quando se fala dos dons, do ministério, quando a gente se coloca nesse lugar de obediência e o Senhor nos conduz, a gente vai contar com essa graça, com essa unção e com esse poder capacitador. Isso mesmo. Você pensar no andar de modo digno da vocação com... elementos são indispensáveis aí, como já falamos, não só o que deve ser feito, mas a forma e a maneira como deve ser feito. E aí o primeiro dessas virtudes destacadas é a humildade, né? Aí o contrário do que Charles está falando, né? O contrário do que Fernando disse, a pessoa que quer se intitular, né? Então, a humildade, o contrário disso é orgulho, né? No mesmo texto dos dons, agora em Romanos 12, Paulo diz, não pensar de si mesmo além do que convém. Olha a importância disso, né? Aí ele diz humildade, aí ele fala de mansidão, ele fala de longanimidade. Essa palavra longanimidade, a gente sabe que está relacionada à paciência prolongada. E paciência no que envolve, no que diz respeito também ao chamado de Deus para a nossa vida. Porque se houvesse um sindicato de crentes frustrados, haveria inúmeros protestos do tipo, Deus, você vai fazer uma promessa, porque tem que fazer tanto tempo antes de cumprir? Porque entre todo o chamado e a realização e o cumprimento pleno desse chamado, sempre haverá um espaço de tempo onde Deus vai trabalhar mais dentro de nós do que do lado de fora. Isso. Porque a Bíblia fala de fé e longanimidade para herdar as promessas. Abraão tem uma palavra de Deus e até o cumprimento da palavra, da promessa, o nascimento de Isaac, são 25 anos. Uau. Então, as pessoas têm... Porque nós estamos falando de chamado, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem a tendência de pensar que porque receber uma palavra de Deus hoje, no dia seguinte ela vai se cumprir. Que é algo instantâneo. Que vai ser instantâneo, que vai ser imediato. E se esquece que um dos requisitos para se estar estabelecido no ministério é não ser neófito. Então, precisa existir um mínimo de maturidade para herdar algumas coisas ou para entrar naquilo que Deus realmente nos chamou. Mas eu recebi uma palavra poderosa, foi um evento poderoso. Aí o tempo vai passando e ela
não tem essa maturidade, essa sensibilidade de entender que não vai acontecer no dia seguinte, que uma fase, por exemplo, tem um chamado missionário, vai aprender a língua, vai aprender a cultura, tem um chamado para um ministério, vai enfiar a cara na Bíblia. Antes de ser professor do Rema, eu já tinha 6 apostilas de realidades nova criação, já tinha 7 apostilas de justiça. Não foi do dia para a noite, e é um tempo entre a promessa e o cumprimento dela, é um tempo onde a gente pode amadurecer para ter uma relação diferente com aquilo que Deus nos chamou para realizar. Perfeito. E é interessante o que Paulo também fala no versículo 7, quando ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Eu penso que, por mais que alguém até tenha um chamado semelhante a outra pessoa, ela nunca vai fluir como ninguém, né? Deus nunca unge cópias, nem fez ninguém para ter o mesmo padrão. Nós somos indivíduos diferentes, temos personalidades diferentes, e por mais que às vezes tenhamos o mesmo chamado, a operação de Deus vai ser diferente dentro daquele chamado. Né? Quando Tiago falava, eu me lembrei do que o irmão Reagan fala, né? Quando ele diz assim que Deus tem chamados diferentes e existem classes, né? Dentro desses chamados. Existem estágios, estações, o qual Deus vai nos conectando. Né? Não quer dizer que porque eu descobri que sou um profeta, que sou um mestre, que amanhã eu já vou estar nos púlpitos. Isso vai envolver uma caminhada, isso vai envolver um processo que pode ser que alguém até que agora está nos assistindo ela já sabe do chamado, mas pode ser que o que ela está fazendo pareça ter nada a ver, né, com o que está sendo apontado para o futuro. Mas a gente, né, como pessoas que já estamos atuando no ministério, houveram fases, né, e a gente entende hoje que toda fase que a gente passou, por mais que lá parecia não ter nada a ver, ela teve toda uma cooperação. Na verdade, houveram peças essenciais, né, que foram transmitidas para nós durante esse processo, essas estações a qual Deus nos comunica. Então, quando Paulo fala aqui, eu entendo que ele está dizendo: ninguém é igual a ninguém, né? Seja fiel à medida do dom de Cristo, né, que foi concedido a você. Caminhe nisso. Eu me recordo de uma visitação em que Jesus apareceu para o irmão Reagan e ele disse, né, que existem pessoas que nascem, vivem e morrem e nem sequer entram na primeira fase, né, do que elas foram chamadas para fazer. Eu acho que tem muita gente tentando ser o que não foi chamada para ser, né, e acaba encurtando, né, minando o plano de Deus e se tornando ineficaz naquilo que foi chamado para fazer, né? Acaba sendo alguém improdutivo nisso. E assim, pegando uma deixa de tudo que vocês estão falando, igual o Freitas falou da questão do tempo, de fato é necessário entender que o tempo faz parte desse processo, porque a maturidade não é uma coisa que se alcança instantaneamente. Leva-se tempo. Sim. Se a gente fizer uma comparação com uma fundação de um prédio, por exemplo, esse prédio que nós estamos, passou-se um tempo construindo todo o fundamento necessário para hoje a gente ver o que é visível. Da mesma forma, não é que Deus está demorando, porque alguns podem interpretar erroneamente, dizer, nossa, Deus está demorando demais. Não, na verdade, Ele está nos aperfeiçoando, não é? E isso leva tempo para, né, ser construído, né? E daí, daqui a pouco, o que foi fundamentado vai poder sustentar aquilo que vai se tornar visível. Porque, assim como uma casa, se não tiver um bom alicerce, ela corre riscos, né, de desabar. Sim. O ministério sem alicerce devido, sem a maturidade devida, ele, como o senhor disse, tem prazo de validade, funciona por um tempo, opera por um tempo, ou ele deixa de ser eficaz, ou ele se torna inexistente, porque não tinha toda a estrutura necessária para sustentá-lo. Porque o que vai determinar a longevidade de um ministério é essa fundação sólida, né? Fundamento na palavra, fundamento em Cristo, maturidade, crescimento espiritual, é que vai trazer longevidade ao nosso chamado. Isso aí. E vale destacar também a graça de Deus envolvida em todo esse processo, né? Se você pensar nesse ambiente que nós estamos aqui, pense na eletricidade, o que ela está proporcionando. Ela proporciona essas câmeras estarem funcionando, essas luzes, interfere no ambiente. A graça de Deus da Bíblia é da mesma forma. Ela é multiforme. Amém. A Bíblia diz que a graça nos salvou, pela graça somos salvos. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas essa mesma graça que nos salvou, ela continua operando nas nossas vidas para vivermos vidas que agradam ao Senhor. Então, ela não operou na nossa vida só na nossa iniciação na família de Deus. Ela continua operando na nossa vida, na nossa caminhada.
Romanos 8,13, pelo Espírito podemos mortificar os feitos do corpo. No capítulo 6, ele fala de uma graça que superabundou e que nos tirou da escravidão do pecado. Mas essa graça também está associada ao chamado. Ele fala de graça na proporção do dom. Aos Romanos, ele fala de dons segundo a graça, no verso 6. No capítulo 15 de Coríntios, Paulo diz, falando da ressurreição e procurando defendê-la em oposição àqueles que estavam dizendo que não havia ressurreição, ele diz, Jesus ressuscitou, apareceu aos 12, apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Paulo diz, apareceu também a mim, um nascido fora do tempo, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Isso aí. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Aí, para não ser tentado a entrar num terreno de orgulho, de altivez, achando que foi a força do seu braço, aí ele reitera e diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, percebe a graça envolvida em todo esse processo. Então, os dons, ele é na proporção da graça, porque não é feito na força do homem. Não é feito na força do braço, não é feito com habilidades naturais. É esse fluir da graça de Deus operando na nossa salvação, operou na nossa salvação, opera e continua operando na nossa conduta e caminhada e vida cristã, mas também graça para servir. Graça para fazer o que Deus chamou para fazer, graça para ser o que Deus chamou para sermos, né? Ele, falando também sobre graça, ele diz no 1 Coríntios 3,10, ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele diz, lancei o fundamento como um prudente construtor. Então, percebe a dependência, né? Essa seria a palavra, a dependência da habilidade divina, a dependência do fluir, do poder de Deus, da graça de Deus em sua vida, mesmo em face das dificuldades que o ministério apresenta. Na segunda carta aos Coríntios, ele diz, no capítulo 11, na verdade, a partir do verso 23, é uma longa lista das dificuldades, perseguições, naufrágios, açoites. Ele fala da perseguição, ele fala da preocupação com as igrejas, daquela turbulência interior, da preocupação com as igrejas. Ele diz, quem não se enfraquece diante de situações e oposições como essa? 3 vezes eu roguei ao Senhor, pedi Ele que tirasse de mim. Né? Aí ele diz, o Senhor respondeu, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo entende, eu vou, então, me gloriar ainda mais nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu sinto prazer, então, nas injúrias, nas perseguições, nas fraquezas, porque quando sou fraco, é aí, então, que sou forte. Então, perceba a graça de Deus, até mesmo naqueles momentos de dificuldade, de oposição, aqueles momentos onde a vontade de desistir, de se render, tem a graça de Deus para fortalecer. Isso mesmo. E pensando nisso, lá no versículo 11, ainda de Efésios 4, diz assim, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E depois ele começa a citar qual o objetivo, né, dos dons ministeriais, que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, né, ou da plenitude de Cristo. E eu sei que a gente até, às vezes, tem ensinamentos errados que falam que os dons, né, ou os dons ministeriais, ou que esses dons citados aqui em Paulo, eles não estão mais em operação hoje, né, no corpo de Cristo. Mas o próprio texto diz que esses dons estarão em manifestação até que chegamos à plenitude de Cristo, né? E eu acho que nós ainda não chegamos nesse lugar. Então, enquanto não chegamos lá, os dons ministeriais, eles serão necessários, né? Há uma necessidade dessa operação no corpo de Cristo. Eu gosto quando Paulo começa falando, né, ele fala ele, né, se referindo a Cristo, o cabeça da igreja. Né, não são os homens quem se chamam para o ministério, é Cristo quem chama os homens. Eu gosto do que o pastor Bud falava, ele dizia assim, não foi vovó quem te chamou, né? Não foi mamãe quem te chamou, foi o cabeça da igreja que te chamou. E isso interliga, né, o que o Tiago vinha falando, dessa consciência da habilidade divina, né, do suprimento de Deus que se existe para cumprir um chamado. Eu sempre interligo
a gente entende, né, que as cartas elas estão divididas hoje em versículos, né, capítulos. Foi facilitado para nós, né? Mas isso era uma única carta, né? Paulo escreveu, e o que ele estava querendo dizer no começo tem a ver com o que ele estava querendo dizer no meio e o que ele estava querendo dizer no fim. E lá no começo, né, dessa carta de Efésios, quando ele fala sobre ora, em Efésios 1:17, ele ora para que o Espírito, né, de sabedoria e de revelação venha sobre aquela igreja, para que eles entendam, né, a sobressalente grandeza do seu poder, a riqueza, né, a esperança da glória da sua herança nos santos. Ele começa a falar sobre essa sobressalente grandeza, né, que está associado o que é, né, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É como se ele tivesse dizendo que esse fundamento, né, o fundamento dos dons ministeriais está ligado, né, ao poder que ressuscita. A gente não está fundamentado em nossa própria habilidade e força, né? O chamado de Deus está fundamentado no poder do Espírito Santo, nesse poder prêmio, né? Eu costumo dizer que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder prêmio, e é nesse poder o qual nós estamos estabelecidos e fomos chamados. Eu digo para vocês, né, e para você que está nos escutando, se eu tivesse me chamado, eu estaria em problemas, né? Se a gente tivesse se chamado, a gente com certeza teria uma limitação gigantesca diante de tudo que vivemos, mas porque foi o cabeça da igreja quem nos chamou, nós estamos em descanso e paz. Isso, claro, não nos coloca naquele ponto de não se preparar, de não fazer o que naturalmente precisamos fazer, mas o chamado de Deus é sobrenatural. E por mais que a gente busque métodos e formas, sempre vamos chegar a um ponto que só o sobrenatural pode operar, né? E sem ele a gente fica desqualificado. É verdade. Qualquer um que tenha um mínimo de maturidade consegue reconhecer, né? Olha, eu me movi de uma forma, as coisas fluíram de uma forma que não tem nada a ver com, tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a pessoa, né? Você vê que uma pessoa às vezes extremamente tímida, retraída, debaixo da unção ela é outra pessoa. Sim. Porque, como você disse, envolve toda essa habilidade e esse poder que vem do Senhor, do cabeça que concedeu os dons. Isso mesmo. E é interessante quando eu falo mesmo dessa capacitação divina, talvez vocês também passaram por isso. Eu lembro que no início da caminhada ministerial não me imaginava fazendo o que faço hoje, não tinha noção. Quando o Senhor começou a trazer clareza sobre essa transição, porque na minha cabeça eu seria músico profissional para o resto dela, né? Eu achava que isso que eu faria por toda a vida. Então, quando ele começou a falar sobre esse chamado para o ensino, para a ministração, eu falei, como assim? Sim. Então, quando você entra nessa estação por chamado, aí, de fato, vem uma capacitação que, de fato, te dá uma habilidade tão extraordinária. E quando você olha para trás, não tem outra opção a não ser dizer, foi Deus. Ele viabilizou e colocou você nesse cenário para que você possa fluir de acordo com aquilo que ele te chamou e levantou, né? Muito bom. Voltando para o texto, né? Você leu o verso 12 em diante, onde, como você mesmo disse, e o texto é claro, trata do propósito pelo qual esses dons foram concedidos, né? Aí você percebe, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu gostaria de destacar esse aspecto porque as pessoas pensam que o serviço é só para aquele que foi chamado nos 5 dons. E você percebe a estrutura estabelecida pelo Senhor, que os dons foram concedidos pelo Senhor para que os dons equipem os santos, aperfeiçoem os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. Olha só. Interessante. Então, tem um serviço que os santos vão desempenhar e que somente depois de equipados pelos 5 dons é que eles estarão aperfeiçoados ou habilitados para desempenhar esse serviço. Pense por um instante, e as pessoas geralmente, né, até muitas vezes é um reflexo da imaturidade, daquela pessoa que ainda está entendendo, ela tende a valorizar um dom em detrimento do outro. Não, eu gosto do evangelista, daquela paixão por vidas. O outro, eu gosto do profeta, do espetacular, Não, eu gosto do mestre, aquela coisa detalhada, minuciosa, aquele fundamento. Mas não deve existir essa preferência, porque é a combinação dessas unções que nos torna sobrenaturalmente equipados para, então, desempenhar um serviço que o Senhor espera que desempenhemos. O serviço é para todo crente. Amém.
Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está falando para a igreja, não está falando para os 5 dons, está falando para os crentes. Vocês precisam ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. No Senhor o trabalho de vocês não é vão. O próprio galardão e recompensa do tribunal de Cristo é resultado das obras. Jesus diz, eu venho sem demora, comigo está o galardão, recompensa, para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. E aí, o crente que não está servindo? Aí a gente entraria em um outro assunto, o que vai ser recompensado, o que vai ser galardoado. A Bíblia fala de galardão pela pregação, resultado da pregação do Evangelho, estender as mãos e fazer, estender a mão ao necessitado e fazer algo por ele. A Bíblia fala do cumprimento do chamado daquele que é personalizado do Senhor para cada um de nós. Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele, consciência, já agora a coroa da justiça me está reservada. Um outro assunto que vai ser galardoado. Mas o serviço é para todo crente. Por que o serviço é para todo crente? Porque somos membros do corpo, individualmente somos membros diferentes, com unções diferentes, com características diferentes, com dons diferentes, que devemos servir uns aos outros, que vai resultar em recompensa e galardão. Então, não se feche, não se bloqueie para a operação dos dons, seja do apóstolo, seja do profeta, seja do evangelista, do pastor ou do mestre, porque ambos, trabalhando juntos, vai te equipar sobrenaturalmente para que você sirva ao Senhor. E é o que Paulo fala no versículo 16, quando ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É como se ele estivesse dizendo, todos aqui têm uma parte. Sim. E todos precisam trabalhar, ajustados, conectados. É interessante, porque um dos lemas do ministério do pastor Bud, do ministério do Verbo da Vida, principalmente entre os ministros, pastores, é a unidade. O pastor Bud sempre citava nas nossas conferências, 1 Coríntios 1:10, para que todos nós tenhamos a mesma disposição mental, o mesmo parecer, o mesmo procedimento. E os dons ministeriais, eles precisam trabalhar debaixo dessa concordância, principalmente dentro de um corpo local. E eu sei que a gente já está praticamente caminhando, para o fim desse momento tão maravilhoso, mas eu penso, talvez tenha pessoas agora nos assistindo ou que vão assistir esse vídeo depois, e eles estão debaixo daquele tipo de pergunta, qual o meu chamado? O que fazer para descobrir o meu chamado? Ou uma das perguntas que eu mais recebo às vezes é como eu posso aprimorar o meu chamado? Qual o livro? Qual os passos? E a minha primeira resposta para qualquer tipo de pergunta como essa é: a igreja local vai ser o seu maior campo de treinamento. A igreja local é a grande incubadora para os dons ministeriais. Ela vai te fazer saber, descobrir em qual chamado você está. Ela vai te trazer as condições para operar nesse chamado, ela vai te tornar consciente do tempo e das estações de cada fase. Então, eu considero a igreja local esse grande lugar e ambiente onde a gente pode descobrir o chamado, é amadurecer nesse chamado divino. Charles tem muita experiência com isso. O pai pastor esteve à frente há muito tempo, verdade. Porque realmente, quando você vai passando pelos ministérios, ao longo dos anos, você vai servindo na igreja local, aí você vai transicionando de departamento para departamento, aí no futuro, quando você entra na estação, aí você percebe que tudo aquilo que foi vivido foi sustentáculo ou base fundamental para conceder você também a habilidade, claro, contando com a graça, mas para você também entrar no seu chamado. Então, Sim. De fato, a igreja ela proporciona esse treinamento, esse aperfeiçoamento. Se for parar para pensar, eu passei em tantos departamentos da igreja, principalmente sendo filho de pastor, pegando a igreja do zero, como eu peguei, e ao longo desse processo, o que é interessante, que as percepções começam a vir, enquanto você vai trabalhando, você está servindo, e aí o Senhor vai começar a trazer notas sobre coisas que estão por vir. Então, o que você faz? Vai dando o seu melhor. Aí, à medida que você vai avançando, você vai passando de fase. Isso não quer dizer um currículo espiritual, que você tem que ter, passar na prova, e à medida que você passa na prova, aí você está pronto para o próximo passo. Nem isso que eu estou querendo dizer. Mas
essas experiências ministeriais, de fato, elas solidificam, elas fortalecem, elas nos dão bagagem, Sim, né? sim. E quando você entra no seu chamado, você vai perceber que muitas das coisas que você fez está te ajudando hoje, né? Então, realmente, a igreja é o lugar propício para esse desenvolvimento, para esse aperfeiçoamento, para esse crescimento, mas também para esse descobrimento, né? Porque a palavra vai trazer para nós aquilo que o Pai tem para nós como propósito, a nossa vida de oração também, a gente vai receber percepções do Espírito, mas também, enquanto nós servimos, a gente vai ter lampejos daquilo que o Senhor vai tratar conosco no futuro. Isso aí. E não caminha, né, debaixo dessa pressão. Sim. Eu preciso saber, né? Eu preciso saber qual o chamado. Viva cada fase, né? Cada Seja fase. fiel ao ponto que Deus tem te conectado. E às vezes as pessoas entram numa paranoia, né? Elas pensam que mas Deus é o maior interessado que a gente viva o seu plano, né? Ele é o interessado em abrir as portas. Mas ele sabe também que não pode nos colocar em portas e oportunidades, o qual não temos ainda a estrutura, o crescimento espiritual adequado para estarmos naquelas funções. Então, como nós falamos, né, tem essa longanimidade que Paulo fala, que ele começa dizendo, né, com toda a mansidão, longanimidade, tem essa longanimidade e com certeza o futuro que você tanto quer, esse futuro também quer você, e Deus é o maior interessado em te fazer caminhar por isso. E vai chegar a fase e a estação. Enquanto você não tem essas identificações, permanece fiel à fase que você está. E como começamos falando aqui, né, Tiago? Nem todo mundo é chamado. Sim, Nem todo mundo está dentro dos 5 dons ministeriais. E isso não te desqualifica, isso não te torna inferior. Você tem uma parte no corpo, e a parte que Deus te chamou para estar é importante para nós, é importante para a igreja e é importante para Deus. Muito bom. E como havíamos também falado, né, a identidade da pessoa não está no que ela foi chamada para fazer, está no que ela é em Deus, no que ela é em Cristo, Filho de Deus, e o chamado é um meio pelo qual ela vai servir o seu próximo, o seu irmão, com aquilo que Deus depositou na vida dela. Falando dessa descoberta do chamado, acredito que todo mundo vai passar por 3 fases: descoberta, qualificação e atuação. Nessa fase da descoberta, então, eu não sei para o que fui chamado. Então, eu posso descobrir enquanto faço. A importância da igreja local. Imagina uma dimensão que um pastor não vai ter da igreja local, como isso pode, obviamente, contribuir lá na frente para o que de fato ele foi chamado. Se ele tem um chamado pastoral, passar pelo diaconato vai dar ele uma percepção muito diferente do que é o diaconato. Sim. Se ele passa pela igreja de crianças, aquilo vai dar uma percepção muito diferente para ele do que é a igreja de crianças. Ou seja, ele vai estar sempre atento a cada uma dessas áreas da igreja e não se dedicar somente àquilo que envolve o pastoreio, a administração, o cuidado com as vidas, a pregação, o ensino. Então, perceba, nessa fase da descoberta, eu não sei, então eu posso descobrir enquanto eu faço. Isso. A fase de se envolver com o máximo de departamentos, atividades com que você pudesse envolver. Descobrindo, né, tendo um lampejo, por exemplo, eu vim do mundo, quando me converti, eu tocava na noite. Então, o que eu tinha para servir ao Senhor era a música. Então, eu fui servir na música da igreja. Só que, envolvido com a igreja local, fui estudar teologia e comecei a ensinar o que eu estava aprendendo no seminário. Então, eu me descobri ali, naquele ambiente de escola dominical, de ensino, que era o que Deus havia me chamado para fazer, que era o ensino. Desfeito essa fase da descoberta, tendo um pouco mais de clareza, você vai entrar na fase da qualificação. Aqui, você já sabe para o que foi chamado e também sabe para o que não foi chamado. É óbvio que isso não vai tirar de você o coração de servo, a disposição de servir, de fazer o que for preciso. Mas também, sabendo para o que você não foi chamado, você precisa se concentrar naquilo que sabe que foi chamado. Sim, exatamente. Então, não é mais aquela fase de você abraçar e pegar tudo. É a fase de você se concentrar naquilo que sabe para o que foi chamado. Uma experiência que eu vivi, um cantor do nosso meio cristão, bem famoso, se eu falasse aqui o nome, todo mundo conheceria. Na época, o pessoal da produção dele me convidou para fazer uma viagem com eles. E, na época, eu novo, o convite era para ajudar a montar a estrutura de luz do show, da apresentação. E, quando chegamos lá, faltou uma pessoa para ficar no stand, para vender os produtos, CD, camisa, etc. Acabou que eu fiquei e
Deu tudo certo naquela noite, chegou depois o convite para fazer parte da equipe, para ser o responsável por aquela área específica dos produtos. O senhor vendeu bem, então. Vendi bem. Eu entendia, já naquela fase de entender para o que fui chamado, eu pensei, se eu aceito um convite como esse, a minha vida vai ser viajar. Ficar fora de casa, não vou conseguir me concentrar, já sabendo que tinha um chamado para um ministério, para a pregação, para o ensino. Eu disse não, porque eu precisava me concentrar naquilo que eu sabia e entendia. Amém. Que por Deus fui chamado. Então, na fase da qualificação, você sabe para o que foi chamado, sabe também para o que não foi chamado. Então, é a hora de se dedicar para o que se sabe que foi chamado. Obviamente, você não vai perder, como eu disse, o coração de servo. Se for necessário, se for preciso fazer o que for preciso ser feito, vai ser feito. Terceira e última, a fase da atuação. E aquilo que você falou, a fase da atuação não significa que eu estou vivendo plenamente o que, por Deus, fui chamado para viver. Né? Não significa que amanhã eu vou estar atuando plenamente naquilo que Deus me chamou. Olha o apóstolo Paulo. Tem gente que acha que Paulo ele se converteu e já se transformou num apóstolo maduro que escreveu todas as epístolas, que fundou as igrejas. Não, você vai ter pelo menos 3 anos na Arábia, que isso está em Gálatas 1. Você vai ter pelo menos, depois de 3 anos na Arábia, ele vai passar mais 14 anos aproximadamente em Tarso. Por baixo nós temos 17 anos. Isso aí. Antes de Atos 13, na igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo diz, separa para mim, nem é Paulo, é Barnabé e Paulo. Paulo nem era o líder da missão. Barnabé e Paulo. É lá na frente onde ele vai assumir essa posição, essa liderança, mas você coloca por baixo, aí pelo menos por baixo, 17 anos, 16, 17 anos, entre a palavra que Deus deu em Atos 9,15, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis e os filhos de Israel, até Atos 13, quando então eles são chamados para, né, a plena atuação, o apostolado. Então, essas fases, e eu espero mesmo que essa conversa, esse programa tem ajudado muita gente, como o Fernando diz, a sair dessa paranoia, sair desse lugar. Para o que eu fui chamado? Eu preciso fazer? Não, continue fazendo. Descobre enquanto faz. Isso mesmo. Isso aí. Uau, pessoal. Então, eu creio que você está sendo aí ricamente abençoado por tudo que está sendo exposto aqui, né? Nós vamos ter mais edições sobre esse tema, né? Esse é o primeiro programa falando sobre os dons ministeriais. Vamos ter um programa específico sobre cada chamada, então já quero que você deixe aí o nível da sua expectativa elevado, né? São pessoas que têm uma atuação dentro do chamado e que vão não só compartilhar experiências, mas também instruções bíblicas de como você ser eficaz naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, muito obrigado, né? Quero agradecer ao nobre Tiago Freitas, ao nobre Charles. Eles, né, servem juntamente comigo aqui no Ministério Verbo da Vida, a partir da coordenação doutrinária. Eles têm sido uma grande bênção dentro dessa função. Eu vou dar a oportunidade, né, para eles poderem também se despedir de vocês e eu trazer alguma coisa que tenha no coração. Começando aqui com o nobre. Por favor. Depois o senhor também. Queridos, gostaria de agradecer, né, ao Fernando, ao Freitas, por esse tempo de qualidade, e eu espero que vocês sejam ricamente abençoados com tudo que foi tratado aqui. Eu só gostaria de falar algo rapidinho sobre a minha experiência em relação a essa questão da transição do chamado enquanto você serve. O Freitas foi pontuando bem as estações que são vividas, né, enquanto nós estamos sendo preparados. E eu lembro que quando o Senhor começou a dizer essa mudança ministerial que aconteceria na minha vida, onde eu sairia da música para a área do ensino, eu me senti inseguro, porque eu estava com medo daquilo me fazer tanta falta e eu me senti incompleto numa nova fase. Então, quando Deus te transiciona, vá em paz, viu? Se esse for o seu caso, eu tenho essa percepção em dizer isso aqui agora. Se esse é o seu caso, vá em paz, não tenha medo, porque essa nova estação vem acompanhada de uma graça, por uma unção nova. Você vai fluir de uma maneira tão extraordinária que você não vai desconsiderar o que foi vivido, mas você vai viver de forma tão plena o que você está fazendo naquele exato momento, que vai te alegrar tanto e perceber a graça de Deus fluindo através de você, viu? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigado, chefe. Obrigado, Freitas. E que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Charles. Tenho certeza que esse programa e toda essa série
vai ajudar muita gente a servir ao Senhor com intensidade, a servir ao Senhor com inteireza, Amém. fazendo mesmo, andando de acordo com a vocação que foi chamado, com humildade, suportando uns aos outros. Que grande bênção. Deus te abençoe. Isso aí. Então, chegamos ao fim do nosso programa Farol Doutrinário. Lembrando que nós temos 2 indicações, se você deseja se aprofundar mais sobre esse assunto. Temos 2 livros do irmão Kenneth Hagin. Ele concedeu dons aos homens e também dons ministeriais. É um material riquíssimo que vai tratar sobre como esses dons operam, né, como eles operaram, né, quais operavam no Antigo Testamento, como é essa operação hoje no Novo Testamento e como, né, do desejo de Deus que esses dons estejam operando no seu corpo sobre a terra. Então, é um material riquíssimo, você pode encontrar através do nosso Verbo Shop e com certeza vai te abençoar ricamente. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo conosco, e fica ligado porque a cada semana nós teremos mais uma edição do programa Farol Doutrinário e com certeza você vai ser ricamente abençoado. Até a próxima.